dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de química, tá? Na aula passada a gente viu o que é uma substância e o que é uma mistura. E hoje a gente vai aprender a como separar misturas, processos de separação. Por que é importante saber esses processos? Porque a gente sabe que a maioria das substâncias que a gente encontra na natureza é uma mistura, tá? A gente viu que mistura é quando tem uma ou mais substâncias juntas. Uma substância pura, por assim dizer, que a gente não precisaria fazer a separação, é muito difícil na natureza. Então é por isso que foram desenvolvidos diversos métodos, metodologias de separação de misturas, tá? Para que a gente possa separar as substâncias dentro dessa mistura. Alguns tipos, eu acredito que vocês já tenham visto em algum momento na vida de vocês. Então vamos lá. Principais processos de separação de mistura. A catação é um método manual de separação. Por exemplo, quando você vai cozinhar feijão, você acaba fazendo a separação ali daqueles feijão que estão um pouco mais podres ou quebradiços. Então esse processo que você está fazendo é chamado de catação, um processo manual de separação. A ventilação é quando eu uso uma corrente de ar para separar um sólido mais leve. Por exemplo, quando você vai descascar, por exemplo, castanha, tem aquela parte que você acaba tirando, né, uma cascazinha, onde ela é bem leve. Então, vamos dizer que ali eu tenho castanha descascado junto com as cascas. Se eu quiser fazer um tipo de separação ali bem mais rápido, eu pego uma corrente de ar, essa corrente de ar vai pegar o sólido ali mais leve, que no caso é as cascas, e você vai fazer uma separação ali da própria castanha, tá? Outra coisa que é feita é com grãos de café, quando se quer separar a casca dos grãos de café ou outros cereais, né? Usa essa metodologia de ventilação. A levigação, menos conhecida, é feito com correntes de água, né? Ventilação correntes de ar e a levigação correntes de água também. Aí a corrente de água leva aquela parte mais leve, né, por assim dizer, e a parte mais densa, o objeto mais pesado, acaba ficando. Também é um tipo de separação, onde é usado pelos garimpeiros para separar a areia grossa do ouro, por assim dizer, né? A areia é menos densa, então a água leva. Como o ouro é uma mais denso, aí acaba ficando ali com eles. A peneiração, conhecido, né? Você usa uma peneira para separar, aí você usa muito no seu dia a dia. Por exemplo, um suco, você vai estar separando aí o líquido do bagaço, por assim dizer, né? Então, peneiração é usada dessa forma, né? Vamos ver mais tipos. Filtração, né? Você utiliza um filtro para separar substância. É parecido com a peneiração, mas cuidado para não confundir. Né? Por exemplo, o filtro para fazer café. Então você separa ali o café, a parte líquida do pó. Se você usar uma peneira, ali não vai adiantar, né? Então a diferença é que o filtro acaba fazendo uma separação mais rígida, por assim dizer, né? A decantação, esse processo baseia-se na diferença de densidade. Por exemplo, você pega um balde, coloca ali água misturada com areia e bagunça muito. A princípio você vai ver ali a areia misturada ali junto com a água. Porém, se você deixar aquela água ali quietinha por um bom tempo, você vai ver que, no caso a areia, por ser mais densa, ela vai descer até o fundo do balde e ficar a água limpa, né? Então, esse processo é chamado de decantação, né? Então, a diferença de densidade entre os componentes dessa mistura acaba, o mais denso desce e a parte líquida fica ali sozinha. Separação magnética, pessoal, é quando você usa um ímã, né? Então, eu tenho ali alguns componentes misturados, onde um desses componentes tem algum composto metálico.
Então vamos ali papel, uns pedaços de ferro, outros plásticos, misturar outras coisas. Mas eu quero pegar apenas os metais. Então eu pego um ímã, claro, muito forte, passo ali por cima dessa mistura, dessa coisa, e a parte metálica vai ser puxada pelo ímã, né? Esse tipo de separação a gente chama de separação magnética, tá ok? Evaporação também é um tipo, por exemplo, o sal. A gente sabe que é usado o processo de evaporação quando se obtém do mar. O que eles fazem? Ele tem lá uns lagos onde são preenchidos com a água do mar. É deixado essa mistura ao tempo, de modo que pelo calor a água vai se evaporar e ficar apenas ali o sal, né, que estava junto com essa mistura. Então a evaporação é feita dessa forma. E a destilação é usada para separar componentes de mistura sólido e líquido. Então nada mais é do que eu aquecer a água, né, o líquido, né, vai se aquecer, evaporar, e ali vai separar a parte sólida que vai ficar e a parte líquida que vai evaporar vai ser levado. Então é um tipo de também de separação chamada destilação. Ela pode ser simples ou fracionada, a diferença é que a fracionada no meio tem outra diferença de temperatura, onde eu separo. No líquido pode ter mais de duas substâncias, né? Se eu fizer uma destilação simples, eu elimino todo o líquido misturado. Se eu fizer uma destilação fracionada, esse líquido misturado que se misturou, porém que evaporou, porém tem duas substâncias, no meio eu posso fazer outra separação para separar essas duas substâncias do líquido, tá? A diferença basicamente é essa. Então essa parte da química também é bastante tranquila, porém você tem que aprender esses tipos de separação de misturas, né? Para que serve cada uma e qual seria melhor utilizada em cada caso, ok? Nossa aula fica por aqui, até mais.